Eu te convido a abrir a sua Bíblia, Evangelho de Mateus, capítulo 5. Vamos ler apenas o verso 6 para nossa meditação nesta noite. Como disse, estamos estudando nos domingos o Sermão do Monte, as bem-aventuranças. Nós vamos ficar em pé para a leitura da palavra de Deus. Eu vou ler primeiramente, depois eu gostaria de ouvir a voz dos irmãos. Vamos ler todos juntos o verso de número 6. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque serão saciados. Vamos ler? Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque serão saciados. Amém. Pode sentar. Vamos orar mais uma vez. Senhor Deus e Pai, te louvamos porque podemos ler a Tua palavra e meditar nela. Fale, ó Deus, a cada coração nesta hora, através da pregação, da explicação da Tua palavra. Oramos no nome de Jesus. Amém. Irmãos, hoje então nós vamos continuar a nossa sequência pregando assim nas bem-aventuranças, e hoje nós vamos falar sobre a quarta bem-aventurança, que é sobre aqueles que têm fome e sede de justiça. Diz o pastor Leandro Peixoto, pastor da Segunda Igreja Batista em Goiânia, que o que é a pregação para os crentes, senão ensiná-los a ler a Bíblia? Eu gosto muito dessa frase, porque nós, enquanto servos do Senhor, crentes em Cristo, nós já aceitamos o Senhor Jesus, já seguimos pelo seu caminho, Ele próprio é o caminho. Irmãos, o que nós precisamos fazer, enquanto ouvintes da palavra de Deus, através da pregação, é também aprender a ler a Bíblia, porque quando nós aprendemos a ler a palavra de Deus de forma correta, nós aprendemos a interpretá-la, e interpretando de forma correta, nós também tiramos lições valiosíssimas para as nossas vidas, e também aplicações, aquilo que nós devemos e podemos praticar à luz da palavra. Então, com base nisso, e também principalmente no nosso plano ministerial, de estudarmos a Bíblia a fundo, com mais detalhes, vamos estudando então assim porções maiores da palavra de Deus, assim como estamos fazendo aqui, como estamos fazendo também nas quartas-feiras, através da nossa leitura diária da Bíblia. E fazendo assim, nós vamos nos aprofundando mais na palavra de Deus, aprendendo de forma detalhada aquilo que a palavra de Deus quer nos ensinar, quer nos dizer, e aquilo também que é a vontade do próprio Deus, através da sua santa e poderosa palavra. Então, irmãos, eu quero fazer aqui uma retrospectiva com você daquilo que nós já vimos nas outras 3 mensagens. Vou citar apenas alguns pontos. Primeiro, nós já estudamos acerca de 3 bem-aventuranças. Primeiro, nós vimos sobre os pobres em espírito, que é aí o verso 3. Também nós vimos a respeito daqueles que choram pelo próprio pecado, aqueles que choram pelo pecado à sua volta, verso de número 4. Também já estudamos a respeito dos mansos. Nosso último domingo, falamos a respeito daqueles que são mansos em Jesus, verso 5, aprendemos sobre isso. Também, irmãos, nós vimos sobre o significado do termo bem-aventurança, e vimos que o termo tem origem em 2 palavras. Primeiro, em uma palavra latina, beatus, ou beatitude, que é um estado pleno de felicidade, um estado total, constante de satisfação, de felicidade. Também nós vimos a partir da palavra grega Macário, que significa bênção,
abençoado, aprovado, aquele que recebe o favor divino, aquele que recebe favor por parte de Deus, e também aquele de quem Deus se aproxima. E é pensando nisso que D.A. Carson concorda, e ele diz que as bem-aventuranças se tratam nada mais, nada menos do que as normas do reino. Ou seja, se bem-aventurado significa aquele de quem Deus se aproxima, então também significa dizer que aquele de quem Deus se aproxima é aquele que está apto, capacitado pelo próprio Deus a entrar no reino dos céus. D.A. Carson, um outro autor, outro que escreve a respeito das bem-aventuranças, ele diz que tudo isso que nós estamos estudando se trata das normas do reino, ou seja, para você entrar no reino, você precisa seguir essas bem-aventuranças, ou essas bem-aventuranças precisam estar dentro de você, você precisa praticá-las, diz D.A. Carson. Também aprendemos que para quem são as bem-aventuranças, irmãos, isso aqui é muito importante. As bem-aventuranças, elas são para todos os crentes, absolutamente todos, são para todos aqueles que um dia foram convertidos, para todos aqueles que um dia decidiram trilhar o caminho da salvação, seguindo após Jesus, e mais, todos devem exercer todas as bem-aventuranças. Irmãos, Jesus aqui, quando você olha o verso primeiro, você percebe que Jesus está dizendo especialmente aos seus discípulos. Diz o texto que Jesus começou a ensiná-los dizendo, e ele então começa a falar acerca das bem-aventuranças. Todos devem exercer ou buscar exercer, no mínimo, todas as bem-aventuranças. Algo que muito comum nós ouvimos dizer por parte de alguns, isso é muito triste: ah não, eu sou manso, mas eu não consigo agir com justiça. Eu sou manso, mas eu não consigo ser pobre em espírito, não consigo chorar. Irmãos, isso não existe. A partir da pregação de Jesus, todos os seus discípulos, eles precisam exercer ou buscar exercer todas as bem-aventuranças. Mas esta é a pregação do próprio Jesus, você já aprendeu isso, é Jesus pregando ao coração e à vida dos seus discípulos. Portanto, irmãos, aquilo que nós vamos e já estamos falando aqui, não chega nem aos pés da forma que Jesus pregou, quando ele estava proferindo estas palavras, porque se trata da pregação do próprio Senhor Jesus. E a última coisa que eu quero citar para você, que nós já aprendemos, é que nas bem-aventuranças, Jesus está também mostrando a diferença entre um crente e entre um não crente. Irmãos, isso aqui é de suma importância para a nossa vida cristã, porque ao olhar para as bem-aventuranças, eu vou olhar para a minha vida, como diz Hernandes Dias Lopes, a palavra de Deus é tão somente um espelho, onde eu a abro e me vejo, tão somente isso. E diz então Jesus, as bem-aventuranças, elas diferem um cristão de um não cristão. D.A. Carson também concorda com isso, quando ele diz que as bem-aventuranças se tratam das normas do reino. Portanto, irmão, quer conhecer um crente, ou quer saber se você mesmo é um, verifique se você caminha em consonância, verifique se você consegue, ou no mínimo busca praticar todas as normas do reino, e assim você vai ter esse discernimento para a sua vida. Pois bem, pastor, eu não assisti nenhuma dessas pregações. Aqui embaixo deste vídeo, para você que está em casa, você pode perceber um link escrito assim, link da série, e você pode clicar nesse link depois do culto.
outra oportunidade, você vai também se deparar com essa série de forma organizada. Para os irmãos que aqui estão, da mesma forma, ao chegar em casa, procure o canal da igreja, vai nesse culto de hoje, e você vai ter ali todas as outras mensagens anteriores a respeito das outras bem-aventuranças. Irmãos, então, vamos lá. Eu quero primeiro trazer o significado desses dois termos aí, do nosso texto de hoje. Diz o texto que bem-aventurados são aqueles que têm fome e sede. Primeiramente eu quero me ater a esta fome e também a esta sede. Significado de fome é ter um desejo ardente, ter um desejo insaciável por. É isso que Jesus quer dizer quando ele diz a respeito daquele que tem fome. É aquele que tem um desejo ardente, um desejo insaciável por. No caso do sermão, justiça. Sede significa exatamente a mesma coisa, aquele que tem um desejo ardente e insaciável por justiça. Irmão, um significado que traz a palavra grega para esses dois termos é um significado intenso, forte, que é no sentido de passar fome, passar necessidade. É exatamente nesse sentido que Jesus emprega aqui as suas palavras, quando ele diz que o crente, ele precisa ter fome e sede de justiça. É como se ele passasse uma necessidade, não tão somente ele tivesse uma vontade, mas é como que se ele passasse de fato, de verdade, uma necessidade. Irmãos, quando nós olhamos para o ser humano, quando nós olhamos à nossa volta, nós percebemos algo muito claro na vida de absolutamente todos os seres humanos. Você vai concordar com isso. Algo inegável em todo ser humano é que todos nós temos fome e sede por algo. Você tem fome e sede por alguma coisa. E quando nós falamos nessa fome, nessa sede, não é necessariamente, nós não estamos falando necessariamente na fome do alimento. O alimento que é necessário para a nossa sobrevivência, o alimento que nos sustenta, o alimento que nos traz vigor, nos traz forças para caminhar um dia de cada vez, todos os dias. Irmãos, Jesus não está falando necessariamente desta fome, embora seja importante o nosso alimento, o nosso pão de cada dia. Jesus nos ensina a orar por ele todos os dias, mas irmãos, Jesus está falando de algo muito maior do que o próprio alimento. Jesus está falando de algo muito mais necessário do que o próprio alimento. Quando Jesus fala de sede, também, de igual modo, necessariamente Jesus não está falando da sede da água, a água que também, irmãos, é totalmente necessário para a nossa sobrevivência, a água que nos refresca, a água que faz os nossos rins funcionarem a tal ponto de que todo o nosso corpo, todo o nosso organismo funcione de forma necessária. Você percebe a necessidade da água na sua vida. Você não pode viver sem água. Mas quando nós olhamos para as palavras de Jesus, Jesus vai muito além disso. Irmãos, nós estamos falando de algo que é extremamente necessário. Você não pode viver sem isso nem um dia da sua vida. Se você passar alguns dias sem beber água, você vai sobreviver. Você pode sentir alguma dor no seu rim, mas você vai sobreviver. Vai chegar um certo ponto que a vida não será mais possível se você não se hidratar. Mas irmãos, Jesus está dizendo: você tem fome e sede por algo
que água não pode saciar, que fome, que comida não pode alimentar. Jesus diz a respeito disso. Todos nós temos fome e sede. Quando olhamos para a nossa vida, você percebe, você tem um vazio impreenchível, insaciável. Todos nós temos isso, irmãos, e é por isso que sempre vivemos em busca de algo que nos sacie, algo que nos preenche, e correndo atrás desse algo, nós nos subjugamos, nós, irmãos, nos colocamos debaixo de muitas coisas vãs, coisas que nós procuramos para matar a nossa sede, para matar a nossa fome, e buscamos isso diariamente. Temos um vazio, isso é fato. E outro fato, corremos atrás de muitas coisas para preencher esse vazio que há dentro de nós. Irmãos, e em função disso, nós nos subjugamos, nós buscamos coisas vãs, coisas desnecessárias, que de forma alguma vai poder preencher esse vazio que existe dentro de você. Irmãos, quando nós olhamos para a Bíblia Sagrada, nós percebemos que o próprio Deus coloca no ser humano algo que, buscando em coisas terrenas, buscando em coisas materiais, nós não vamos poder preencher. Abra sua Bíblia em Eclesiastes capítulo 3, quero ler com você o verso de número 11, e se você pode, marque esse texto na sua Bíblia, porque esse texto ele faz luz àquilo que Jesus diz aqui, que nós temos dentro de nós, fome e sede. Eclesiastes capítulo 3, o verso de número 11, diz assim a palavra de Deus: Deus fez tudo formoso no seu devido tempo. Agora presta atenção, também pôs a eternidade no coração do ser humano, sem que este possa descobrir as obras que Deus fez desde o princípio até o fim. Irmãos, vejam, Deus coloca a eternidade no coração, Deus coloca o desejo da eternidade, Deus coloca, como vai dizer uma outra versão, a ideia da eternidade no coração do homem. Mas, irmãos, não deixa que o homem, ele seja capaz de entender como Deus trabalha, como Deus age, o que Ele vai fazer de forma total. O homem não é conhecedor daquilo que Deus faz em sua totalidade, o homem não é entendedor daquilo que Deus faz e procura fazer na sua eternidade, mas diz o texto que Ele colocou essa eternidade no nosso coração. Irmãos, eternidade é um tempo que não tem fim, é um espaço que não tem fim. Isso Deus colocou dentro de você, isso Deus colocou dentro de cada ser humano, e diz Ele não permite que eu e você nós conheçamos aquilo que Ele faz na sua totalidade. É verdade, você conhece um pouco de Deus, você conhece algo a respeito de Deus, você conhece a partir da Bíblia Sagrada algumas formas que Deus usa para agir na sua vida e na vida de outros. Sim, isso é verdade, mas irmãos, na totalidade desses conhecimentos, isso não foi confiado a nós, não foi colocado a mim e a você, e é por isso, irmãos, que nós vivemos assim, com um vazio no coração, e dia após dia, tentando descobrir o que pode preencher esse vazio. Talvez fosse pensando nisso, que Agostinho escreveu a seguinte frase, preste atenção: Tu, ó Deus, nos criaste para Ti, e nosso coração não encontra repouso, até que descansemos em Ti. Repito, Tu, ó Deus, nos criastes para Ti, e nosso coração não encontra repouso, até que descanse em Ti.
Irmãos, isso é verdade acerca da minha e da sua vida. Nós vivemos correndo atrás de muitas coisas, mas o nosso coração não descansa, porque, como disse Agostinho, nós fomos criados para Deus, e a justiça sobre a qual Jesus cita em seu sermão, é a justiça que vem de Deus. Nossa alma, o nosso coração, vive correndo atrás de algo, temos fome e sede, temos um vazio dentro de nós, que Jesus destaca em seu sermão. Irmão, sabe qual é o grande problema? É como, são as formas, são os meios com que muitos procuram preencher esse vazio, as formas com que muitos procuram correr atrás de saciar essa fome, de saciar essa sede que há dentro de si. Muitos correm atrás de poder, e eles dizem: não, eu vou lutar para ser sempre o melhor. Tem um filme muito bom de se assistir, por sinal, Anjos da Vida, mais bravos que o mar, mas em um momento que o rapaz, ele tem uma tatuagem nas suas costas, bem aqui no seu ombro, e tatuado no seu ombro está o número 2, e ele é um nadador, ele é um aspirante à guarda costeira dos Estados Unidos, e alguém vendo eles na piscina ali, treinando, e pergunta: para que é esse 2 nas suas costas? E ele diz: é para que o cara atrás de mim sempre lembre que eu estou na frente dele, sempre lembre que eu vou chegar em primeiro lugar, e ele está em segundo. Muitas pessoas tentam procurar saciar a sua fome, a sua sede atrás de poder, querendo ser sempre o melhor, no trabalho quer ser sempre o primeiro, quer ser sempre o melhor, buscando saciar o vazio, aquilo que está sempre faltando no coração. Outros correm atrás de dinheiro: ah não, eu vou saciar esse vazio dentro de mim, correndo atrás de dinheiro, e assim se esforçam, trabalham só a pino, dia, noite, não tem tempo para ninguém, para a família, correndo atrás de dinheiro, buscando saciar a fome e a sua sede. Outros correm atrás de paixões, e vivem buscando cada vez mais atrativos, paixões, hobbies, ou até trocando de relacionamentos. Por quê? Buscando preencher o vazio interior. Outros até correm atrás de diversões, e se você está se lembrando aí, você percebe que o rei Salomão correu atrás de todas estas coisas, absolutamente. Muitos correm atrás de diversões, e viagens após viagens, férias após férias, buscando preencher aquilo que está dentro, mas todas as vezes quando voltam para casa, a única coisa que encontram é o vazio, é a fome por algo a mais, é a sede por algo a mais. Outros ainda buscam preencher o vazio em sexo, e muitos irmãos, acreditem, até crentes, têm a sua vida sexual de forma totalmente depravada, totalmente sem controle. E por que tudo isso? A resposta é muito simples: buscando preencher o vazio que tem dentro do coração, dentro da alma. Jesus fala sobre esse vazio. Jesus fala que eu e você, os servos dele, tem esse vazio dentro do coração. Irmãos, não significa dizer que correr atrás de todas estas coisas, o sexo tão somente para aqueles que são casados. Mas irmãos, você buscar ser o melhor, você buscar fazer sempre o melhor, não há nada de errado nisso, em alguma instância. Você trabalhar para conseguir o seu sustento, o seu dinheiro, isso não é totalmente errado. Você buscar alguma diversão, algum entretenimento, alguma viagem, isso não é totalmente errado. Irmãos, o que nós vimos acontecer é que muitos procuram estas coisas e outras mais para saciar o vazio,
para saciar aquele oco que tem dentro do ser. Irmãos, e em função disso, correndo atrás de tudo isso, abandonam a Deus, deixam Deus de lado e correm atrás tão somente de todas estas coisas. Abra sua Bíblia em Isaías capítulo 55, o verso de número 2, você vai ver o profeta dizendo algo muito interessante que serve de lição para a nossa vida, uma pergunta para eu e você respondermos no nosso íntimo. Isaías 55, o verso 2, diz assim: por que vocês gastam o dinheiro naquilo que não é pão, e o seu suor naquilo que não satisfaz? Por que vocês gastam o dinheiro naquilo que não é pão, e o seu suor naquilo que não satisfaz? Irmãos, em muitas coisas, muitos procuram saciar a sua fome, a sua sede, mas toda vez que você procurar saciar a fome e sede daquilo que só a eternidade pode preencher, toda vez que você procurar buscar saciar a sua fome e sede, o seu vazio em coisas terrenas, irmãos, a única coisa que vai haver dentro de você é o vazio, é a ânsia, é a fome, porque como diz o profeta, muitos andam gastando o seu dinheiro, gastando o seu suor naquilo que não satisfaz, naquilo que não preenche, naquilo que não locupleta o vazio que há no coração. Outra coisa interessante, irmãos, de se notar a respeito do ser humano, é que a busca por satisfação pessoal também é algo constante na vida de todo ser humano. A busca de algo a mais, a busca de algo maior, algo melhor, isso é o que define o ser humano hoje em dia. Irmãos, isso é um perigo, embora de forma legítima, embora de forma honesta, não existe mal também em buscar nada disso, mas irmãos, como nós dissemos, o grande problema é que buscando tudo isso, muitos abandonam a Deus, muitos deixam Deus de lado, deixam a sua perfeita e santa vontade, e vão correr atrás das suas próprias vontades, achando estas coisas, vão preencher aquilo que está do lado de dentro. Irmãos, não vai. Aquilo que nós temos enquanto sensações, enquanto coisas materiais, todas elas são passageiras, não vão completar aquilo que está faltando do lado de dentro, não vão completar ou satisfazer aquilo que o Senhor Deus colocou dentro do seu coração, que é a eternidade. Marque outro texto na sua Bíblia, Jeremias capítulo 2, quero ler com você o verso 12, outro texto importante, que a palavra de Deus nos orienta. Jeremias 2, o verso de número 12, diz assim, próprio Deus falando: fiquem espantados com isso, ó céus, fiquem horrorizados e cheios de espanto, diz o Senhor, porque o meu povo cometeu dois males. O primeiro, abandonaram a mim, a sua fonte de água viva, e o segundo mal, cavaram cisternas rachadas, que não retêm as águas. Irmãos, é muito triste, quando nós olhamos em volta, e vemos tantos crentes, tantos seguidores de Jesus, pessoas que sabem onde está a fonte de água viva, mas irmãos, mesmo assim, procuram outras fontes, e como diz o profeta, cisternas de águas, cisternas que não retêm águas, diz uma outra versão, que vão construir para si cisternas quebradas, trincadas. Esses poços não podem reter em si águas. Então, irmãos,
Diz o profeta que nós não vamos achar aquilo que nós precisamos para o lado de dentro, em coisas que estão do lado de fora. Não adianta. Você que é crente em Jesus, seguidor de Cristo, você precisa entender, dentro de você está plantado a eternidade. Existe um vazio, e esse vazio não pode ser completado por coisas terrenas. Irmãos, é triste ver crentes e mais crentes com tanta energia para dispor, com tanto suor para aplicar, e buscando assim aquele que é a fonte de alimento, mas irmãos, decidem buscar, gastam todos esses esforços em coisas que não satisfaz. Isso é algo triste de se perceber, mas infelizmente nós percebemos ainda hoje em dia. Tomara, irmão, em nome de Jesus, que esse não seja o seu caso. Tomara que você não viva a sua vida buscando preencher o seu vazio com coisas terrenas. Tomara. Mas meu irmão, para você que aqui está, ou você que nos acompanha de casa, se isso for o seu caso, se esse for o seu caso, que a palavra de Deus ela possa penetrar no seu coração e te fazer entender aquilo que Jesus está pregando no seu sermão, que eu e você, nós precisamos buscar a justiça, ter fome e sede, mas sim de justiça. Que você possa entender isso nessa noite, a partir daquilo que a palavra de Deus tem para as nossas vidas. Bem, irmãos, como nós temos caminhado nesta série, assim vamos fazer ainda hoje. Primeiro, nós vamos ver o que não é ter fome e sede de justiça, e depois nós veremos sim o que de fato, à luz da palavra de Deus, significa ter fome e sede de justiça. Primeira coisa, o que não é ter fome e sede de justiça? Irmãos, existe sim muitas coisas que aos olhos humanos, e até mesmo em alguma instância, são sim caracterizadas como justiça, mas necessariamente não são delas que a Bíblia Sagrada, que Jesus em seu sermão está falando aqui na sua pregação. Não são essas coisas que nós vamos citar agora, necessariamente que eu e você, nós devemos buscar, quando Jesus diz que nós devemos ter fome e sede. Primeiro, o que não é ter fome e sede de justiça, ouça, não é o mero desejo por justiça social. Quando Jesus fala que bem-aventurado é aquele que tem fome e sede, Jesus não está falando necessariamente daquela fome e sede por mera justiça social. Irmãos, existem crentes que são, aspas, doidos por justiça social. É aquele ser humano que ele quer que todas as crianças sejam adotadas. É aquele crente que quer que todos os bandidos sejam presos. Irmãos, ele quer todo tipo de justiça social, ele quer alimentar a fome de todo mundo, ele quer que todos tenham igualdade. E o pior, irmão, é que muitos seguem isso e dizem: eu estou cumprindo ou eu estou seguindo a justiça de Deus, eu sou um bem-aventurado. Jesus não está falando disso. Jesus está falando de algo mais profundo do que buscar uma mera ação social. Diz mais, o que não significa ter fome e sede de justiça, não é, irmãos, um mero desejo por experiência espiritual. Não é. Ter fome e sede de justiça não é quando você tem aquela vontade de ter uma experiência espiritual com Deus. Existem aqueles que vivem em busca de experiências espirituais o tempo inteiro, e ele vive de culto em culto, ele vive de congresso em congresso, de vigília a vigília,
e até de igreja em igreja, procurando experiência espiritual com Deus. Você conhece algum crente assim? Eu conheço vários crentes assim. Quando eu morava em Britânia, quando eu ainda era uma criança, um jovem, foi um primo meu que se converteu em uma igreja, e ele foi assistir um culto lá, e o pastor Belvando, nem era pastor ainda, de fato, né, de título, pregava e ele ministrava a sua palavra, e o meu primo me cutucava assim: você não está sentindo um arrepio não? Você não está sentindo um frio na espinha não? E eu dizia: não estou não. E o pastor Belvando falava e pregava, e ele de novo vinha: mas você não está sentindo nenhum calafrio? Eu disse: não estou sentindo. Mas você está entendendo a palavra? Eu falei: estou entendendo, está sendo muito claro. Mas irmãos, existem esse tipo de crente, que vive sempre em busca de uma experiência espiritual, e mais, ele vive em busca de uma nova experiência, ou até de uma experiência maior com Deus, e buscando isso, ele diz: eu sou um bem-aventurado, porque eu tenho fome e sede da justiça de Deus. Pois bem, não é tão somente disso, irmãos, que Jesus está dizendo no seu sermão. Pastor, é errado eu participar de um louvorzão, é errado eu participar de um culto em uma igreja diferente, em uma programação diferente? De forma alguma, porém, não é isso que Jesus está falando no seu sermão. Outra coisa que não é ter fome e sede de justiça, não é a mera ajuda aos pobres e também aos oprimidos. Existe aquele crente que acha que justiça é tão somente ajudar o pobre, é tão somente ajudar o oprimido, e ele quer, como dissemos, acabar com a fome, ele quer defender a causa de todo mundo. Se alguém está passando por uma necessidade, ele vai lá e acode aquela pessoa. Irmãos, Jesus trata de algo muito mais profundo que isso. Tudo isso é necessário, tudo isso que nós citamos é importante para a nossa vida como cristãos, especialmente. Mas irmãos, você não pode fazer estas coisas, exercer estas coisas, e no final dela dizer assim: eu sou um bem-aventurado porque eu corro atrás da justiça de Deus. Porque Jesus não está falando tão somente isso. Talvez você olhe para tudo isso e diga: pastor, então eu não vou ajudar mais ninguém, eu não vou alimentar a fome de mais ninguém, quando eu vir alguém passando por alguma injustiça social, eu não vou ajudar essa pessoa. Irmãos, não é nada disso que nós estamos falando. Se você for olhar nas pregações, no canal da nossa igreja, você vai perceber muitas pregações incentivando você a ajudar o necessitado. Porém, quando Jesus diz em seu sermão que bem-aventurado é aquele que tem fome e sede por justiça, Jesus não está dizendo necessariamente de nenhuma destas coisas. É lícito fazer sim ação social, é lícito querer que o criminoso, aquele que feriu o cidadão de bem, ele pague pelos seus erros. Tudo isso é lícito, e ele então volte para a sociedade de forma restabelecida. Tudo isso é lícito alimentar o faminto, é lícito participar das programações da igreja, de todas as demais igrejas, é lícito. Porém, irmãos, Jesus não está falando disso em seu sermão, necessariamente. Embora tudo isso seja uma necessidade, seja algo para que eu e você nós venhamos buscar, a nossa sede, o nosso vazio não vai ser completado em fazendo nenhuma destas coisas. Toda vez que o ser humano buscar preencher o vazio interior com coisas criadas, sempre haverá um vazio a ser preenchido, sempre.
Todas essas coisas que nós citamos e outras mais, são coisas que foram criadas, e nenhuma delas pode preencher aquilo que está plantado no meu e no seu coração. Nós só vamos ser completos, preenchidos, quando você, como crente, quando eu, como servo de Deus, ter fome e sede de justiça. Pastor, o que é então a justiça de Deus? Domingo que vem nós vamos aprender o que é isso. Divido esse sermão em 2, para que você possa ter uma maior compreensão daquilo que Jesus está dizendo aqui nesse verso curto, mas, irmãos, riquíssimo em significado para a nossa compreensão do que Jesus está pregando. O crente deve buscar saciar a sua fome e a sua sede com justiça. O que é isso? Nós vamos aprender no domingo que vem. Eu espero você aqui no templo, ou você que decide assistir de forma presencial, de forma online. Amém, irmãos? Vamos orar? Feche os teus olhos, fale com o Senhor. Deus santo e eterno, te louvamos, ó Deus, pela tua palavra. Obrigado, ó Pai, porque o Senhor mostra como é o ser humano. Obrigado porque à luz da tua palavra nós nos conhecemos, temos esse privilégio. E ó Deus, obrigado por também o Senhor trazer até nós aquilo que de fato nós precisamos. Obrigado porque à luz da tua palavra nós podemos, ó Pai, entender aquilo que o Senhor Deus quer nos ensinar, quer nos dizer, entender a tua santa e perfeita vontade. Que, ó Deus, possamos ser encorajados pela tua palavra a te buscar, tão somente, que possamos ser encorajados pela tua palavra a, ó Deus, ansiar mais por ela, porque, ó Deus, a partir da tua palavra lida e pregada, nós temos assim a tua vontade para as nossas vidas. Desejamos ser crentes com fome, com sede daquilo que vem do Senhor, e sendo, ó Deus, preenchido com aquilo que vem do Senhor, certamente todas as outras justiças vamos ser capazes de exercer, de fazer. Assim queremos, por isso oramos no nome santo de Jesus. Amém e amém. Fonte de vida, de onde eu preciso e quero beber todos os dias.